Era uma manhã fria de inverno em uma pequena cidade no interior. Nessa pequena cidade, todos conheciam a história de Aparecida. Uma mulher cuja jornada de dor, fé e milagre transformaria para sempre a vida daqueles que a conheciam. Aparecida era uma mulher simples, de sorriso tímido, mas com um coração bondoso. Desde pequena, enfrentava dificuldades. Com a morte de seus pais, se viu com uma responsabilidade precoce. A ausência de afeto e o peso das adversidades da vida fizeram com que Aparecida se fechasse ao mundo. Por anos, ela lutou para sobreviver, trabalhando como faxineira e, quando necessário, fazia bicos para garantir que os irmãos tivessem o que comer e que pudessem estudar. À medida que os anos passaram, Aparecida continuava lutando, mas a vida parecia ser implacável com ela. Embora seus irmãos tenham conseguido um bom emprego e tivessem seguido suas vidas, Aparecida permaneceu na mesma rotina, trabalhando incansavelmente, dia após dia, sem que a recompensa por seu sacrifício parecesse à vista. Ela se sentia invisível, como se sua própria existência não tivesse propósito. Foi quando a tragédia maior a atingiu. Aos 34 anos, foi diagnosticada com um câncer agressivo no estômago. O diagnóstico caiu sobre ela como uma sentença de morte. Sozinha, com poucas economias e sem ninguém para cuidar dela, Aparecida entrou em um abismo de desespero. As noites eram longas, repletas de dores físicas e emocionais, e os dias eram um borrão de cansaço, sofrimento e solidão. Para muitos, aquele era o fim da linha. Amigos e conhecidos murmuravam que dificilmente ela sobreviveria à doença. O médico que a tratava não escondia o pessimismo. Sua condição é grave, Aparecida. As chances são mínimas, mas faremos o possível. As palavras soavam como eco em sua mente. O mínimo, naquele momento, parecia ser sinônimo de nada. Aparecida perdeu a vontade de lutar, sentindo-se afogada por uma maré de desesperança. As dívidas começaram a se acumular, pois ela já não podia trabalhar e o tratamento médico era caro. Ela chorava sozinha em sua pequena casa alugada, noite após noite, olhando pela janela, perguntando a Deus por que ele permitia tanto sofrimento. O que eu fiz de errado, meu Deus? Por que eu já não aguento mais. Foi então, em uma dessas noites de desespero, que Aparecida se lembrou de algo que há muito tempo havia esquecido: sua fé. Quando criança, ela ia à igreja com seus pais, e mesmo em momentos difíceis, sempre acreditou que Deus estava ao seu lado. Mas, ao longo dos anos de luta, dor e solidão, Aparecida se afastou daquela fé simples e sincera. Em uma manhã chuvosa, enquanto caminhava para mais uma sessão de quimioterapia, Aparecida passou em frente a uma pequena igreja do bairro. Algo a fez parar. A porta estava aberta, e ela pôde ouvir ao longe a suave melodia de um hino. As palavras penetraram seu coração, e algo dentro dela se quebrou. Sem pensar, Aparecida entrou. Sentou-se no último banco, de cabeça baixa, as lágrimas já começando a rolar pelo seu rosto. Não sabia o que fazia ali, mas sentiu que aquele era o único lugar onde ainda poderia encontrar algum consolo. Após a missa, uma senhora de cabelos brancos se aproximou de Aparecida e a acolheu com um abraço. Sem perguntar nada, apenas ficou ali, ao lado dela, em silêncio. Esse gesto foi o suficiente para que Aparecida desabasse em um pranto profundo, como se estivesse esvaziando todo o sofrimento acumulado ao longo dos anos. Nos dias que se seguiram, Aparecida começou a frequentar a igreja mais frequentemente. Ela ouviu sobre o poder transformador da fé, sobre milagres e sobre o amor incondicional de Deus. Pela primeira vez em anos, Aparecida começou a sentir uma pequena centelha de esperança, algo que havia sido enterrado sob camadas de dor. Uma noite, depois de ouvir a missa, Aparecida se sentiu impelida a falar com aquela senhora. Eu não sei mais o que fazer. Estou tão cansada, eu sinto que Deus me esqueceu, disse com a voz embargada. A senhora, com a serenidade de quem conhece profundamente os mistérios da fé, respondeu: Deus nunca te esqueceu. Muitas vezes,
Nos sentimos perdidos no vale da sombra, mas é nesse lugar que Ele nos molda. Ele não prometeu que a caminhada seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco em cada passo. Essas palavras ecoaram no coração de Aparecida. Ela não sabia explicar, mas naquele momento, algo começou a mudar dentro dela. Ainda havia dor, ainda havia medo, mas pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava que não estava sozinha. Nos meses seguintes, Aparecida começou uma jornada de fé que transformaria sua vida. Ela não deixou de fazer o tratamento médico, mas agora enfrentava cada sessão de quimioterapia com uma oração nos lábios. Senhor, esteja comigo. Me fortaleça. Embora a doença ainda estivesse presente, Aparecida começou a perceber pequenas mudanças. Sua força física, que antes estava se esvaindo rapidamente, começou a se renovar. Havia dias em que ela conseguia sair da cama sem sentir tanta dor. Sua mente, antes sombria e cheia de desesperança, começou a se encher de pensamentos de gratidão. Obrigada, Deus, por mais um dia de vida. Obrigada, porque eu posso respirar. Obrigada, porque o sol ainda brilha para mim. As pessoas ao seu redor também notaram a transformação. Aquela mulher que antes caminhava cabisbaixa, agora tinha nos olhos um brilho diferente. Os médicos, perplexos, começaram a ver sinais de melhora em seu quadro clínico. Aparecida. Não sei como explicar, mas seus exames estão mostrando uma resposta positiva ao tratamento. É quase um milagre, disse o oncologista, incrédulo. Mas Aparecida sabia. Ela sabia que não era quase um milagre. Era, de fato, um milagre em sua vida. Deus estava ouvindo suas orações, e sua fé estava movendo montanhas. Certo dia, enquanto estava sozinha em seu quarto, Aparecida sentiu uma presença forte. Uma paz indescritível tomou conta de todo o seu ser. Ela ajoelhou-se ao lado da cama e orou como nunca antes. Senhor, eu entrego tudo a Ti. Minha vida, minha saúde, minhas dores, eu confio em Ti. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Aparecida sentiu uma luz, como se viesse de dentro de si, irradiando por todo o seu corpo. Era como se uma força divina estivesse tocando cada célula, cada parte do seu ser. O calor que percorreu seu corpo foi tão intenso que a fez chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma profunda sensação de cura. No dia seguinte, ela voltou ao hospital para mais uma consulta de rotina. Os médicos fizeram novos exames, e para surpresa de todos, o câncer havia desaparecido. Não havia mais sinais da doença. Era como se nunca tivesse existido. A notícia do milagre de Aparecida se espalhou rapidamente pela cidade. E Aparecida sempre respondia com humildade: foi Deus. Eu apenas acreditei. Mesmo quando tudo parecia perdido. A transformação de Aparecida não foi apenas física. Sua fé a moldou de uma forma que poucos podiam entender. Ela passou a dedicar sua vida a ajudar outras pessoas que estavam passando por momentos difíceis, especialmente aqueles que, como ela, haviam perdido a esperança. A igreja onde ela encontrou refúgio cresceu em número de fiéis, atraídos pelo testemunho de Aparecida. Muitos foram tocados pela sua história e começaram a acreditar novamente, entregando suas vidas a Deus e vendo milagres acontecerem em suas próprias vidas. Aparecida continuou a viver na pequena cidade, mas agora era uma nova mulher, não mais marcada pela dor e pelo sofrimento, mas pela fé, pela esperança e pelo amor incondicional que Deus havia derramado sobre sua vida. Anos depois, ao olhar para trás, Aparecida sabia que sua jornada pelo Vale da Sombra não havia sido em vão. Cada lágrima, cada dor, cada momento de desespero, tudo fazia parte de um plano maior. Ela havia sido transformada pela fé, e seu testemunho era a prova viva de que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus estava presente, pronto para realizar o impossível na vida daqueles que nele confiam. E independente das circunstâncias, a fé em Deus pode transformar qualquer vale de sombra em um campo de luz e esperança.